A gente põe aqui, pede autorização para gravar, porque pode ser que alguém não consiga mesmo estar aqui com a gente presente. Mas, assim, obrigado, né, por quem está aqui hoje, assim, a gente queria fazer um momentinho de comunhão também, né, desse momento Genfest que a gente vivenciou, seja a primeira, segunda e terceira fase, trazer um pouquinho, ao menos, não vai dar para trazer tudo, mas trazer um pouquinho, uma pincelada do que foi esses dias, né, primeiro como comunidade, mas também depois essa digamos, essas representantes que foram ali também em Aparecida, né? O que foi estar ali também para cada um de nós, que de fato não foi só um evento, né? Mas foi muito mais do que isso. E aí a gente vai também fazer um percurso aqui, né? A gente já fez um primeiro ajornamento para a comunidade aqui de Teresina, na Palavra de Vida, acho que 2 semanas atrás, soube que em algumas comunidades também estão tendo alguns ajornamentos já. Mas a gente queria fazer esse momento assim, como essa Maranhão e Piauí juntos, né? Então, a gente vai assim tentar trazer o que a gente vivenciou, aquilo da alma mesmo, né? Isso, né, Dema? E acho que é só essas primeiras palavras, assim, porque a galerinha jovem também vai conduzir aí. Exato. Acho que podemos ir passando, sim. Gente, vocês conseguem ouvir bem nessa distância? Então, estamos aqui, né? Algumas da gente estão aqui presencial, as copas estão aqui escondidas, e algumas outras estão acompanhando online também, né? Assim como as meninas do Maranhão, né? Estamos aqui enquanto regional. Desde já, a gente agradece muito esse momento, né? De Jesus e meio, porque não deixa de ser um momento de Jesus e meio, nessa escuta, nessa conversa sobre o GenFest, porque nós também temos muito a dizer. Acho que cada um, assim, viveu uma experiência particular, mas que também foi vivida em Jesus no meio lá, né? E aqui, enquanto regional, nós tivemos a graça, né, de viver também a primeira fase, né? Tivemos jovens que viveram a segunda e a terceira, mas enquanto regional, nós também vivemos a primeira fase. Teresina, em especial, viveu a primeira fase na estiva, e o pessoal de São Luís viveu a primeira fase em Magnífica, né? Com o Sercom e aqui no Nave. E aí a gente dá esse pontapé começando com a primeira fase, depois dando em seguida a segunda e a terceira fase, né? Para contemplar o Genfest como um todo. Na palavra de vida, a gente comentou um pouco sobre a primeira fase aqui, mas como nós estamos aqui como regional, a gente também quer saber como foi a primeira fase em Magnífica, né? Pessoal de São Luís e de Magnífica também, receberam um gente fora. E aí eu chamo o Marcos agora, ligue sua câmera, Marcos, e abre seu microfone para contar para a gente um pouco como que foi a primeira fase em Magnífica. Também para nós, né? Que não tivemos muito contato assim com a experiência, mas conte como foi a sua experiência, como que foi a experiência com a comunidade. Oi, gente, boa tarde. Bom, falar um pouco de Magnífica foi um pouco meio difícil para a gente para ir. Magnífica, ela realmente é uma cidade que tá, a cidade mesmo está bem carente. Então, quando a gente recebeu o chamado para ir, foi muito importante porque é a nossa região, a gente precisa cuidar primeiramente. E aí a gente foi. Teve uma pessoa de fora, tipo, que foi o João Pedro, que veio do Rio Grande do Sul. E aí ele foi a única pessoa assim de fora que realmente foi viver Magnífica com a gente. Ele realmente foi muito corajoso. Então, lá tem muitos jovens muito interessados nessa busca pelo ideal. E eu acho que se a gente manter o cuidado, Magnífica realmente ela consegue ser cuidada. Foi muito importante para a gente, principalmente, conviver com os jovens e ver que eles estão realmente interessados, porque todo período que a gente vai, eles estão lá, eles estão buscando alguma coisa. E a gente sempre tenta manter, mas como realmente é tipo muito afastado da nossa cidade, a gente tem que fazer um pouco de esforço, porque para ir pro Genfest é muito fácil, mas para ir para Magnífica, que é aqui pertinho, tem que ser mais fácil ainda, né? Então, a gente teve como exemplo, para mim foi um pouco difícil porque eu estava na faculdade, então eu estava meio que aperreado porque minha faculdade estava com greve,
E aí ela voltou justamente na primeira fase. E aí eu tinha que lidar com as provas e tudo tudo acadêmico. E quando eu tive o chamado para ir, eu realmente quis ir porque eu senti que estava carente de pessoas que queriam ajudar. Então eu fui justamente para fazer um pouco de união com o João Pedro, que estava vindo do Rio Grande do Sul, e com as crianças de lá. Então a gente fez muita coisa bastante, justamente com o tio Rubens. Ele ajudou muita gente e acho que foi muito importante para a gente, de verdade. Eu acho que o GFest não seria possível sem a fase 1. E com certeza a fase 1 Magnífica é uma coisa que a gente sente que precisou de cuidado. A gente tentou levar um pouquinho. Eu acho que a gente saiu satisfeito. Mas óbvio que a gente ainda tem muita coisa para fazer em Magnífica. Que massa, Marcos. E a frase é essa, né? A gente tem muito a fazer ainda, né? Acho que o Genfest deu para a gente, não só pela primeira fase, né? Mas como um todo, esse sentimento de nós temos muito a fazer ainda, né? Pelo mundo unido, pela fraternidade universal. E eu pego, assim, te agradeço pela experiência. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, né? E também por se permitir ter vivido essa experiência, que a gente sabe que individualmente é muito enriquecedor, né? E, e na Estiva, na comunidade Estiva, a gente viveu uma experiência, assim, muito parecida nesse sentido, né? De construir com eles também. Em Magnífica, o pessoal recebeu um jovem da região sul. Eu não lembro de qual estado, mas eu lembro que ele era da região sul. É do Paraná. Paraná? Pronto, ele era do Paraná. E aqui na Estiva, nós não recebemos nenhum jovem de outro estado ou de outro país, mas isso não impediu a gente de fazer a primeira fase, né? E além nós trabalhamos com 2 dias, né? O final de semana. No sábado, a gente teve como público, assim, os jovens e as crianças da própria comunidade. E também os adolescentes do projeto Dado da Paz, que tem aqui em Teresina. Para quem não conhece o projeto Dado da Paz, assim, resumidamente, ele é um fruto do Living Peace, só que com a atuação na educação, em específico, né? Em qualquer âmbito da educação. Não somente as escolas, faculdades, enfim. E aqui em Teresina, a gente tem ele na Escola Barão de Burguer. E a gente pensou, né? Por que não fazer um casamento do Dado da Paz com o Projeto NAVE, tendo como, né, uma desculpa, assim, entre aspas, a primeira fase do Genfest. E digamos, só um casamento não sério. Mas, assim, a gente levou os jovens, né, para viver o mundo unido de uma maneira jovem, lá na Estiva. Então, a gente teve um momento de esporte, a gente teve um momento de plantio, né, de mudas com eles, que também foi um momento de consciência ecológica. A gente teve um momento de lazer com eles. E dava para ver o quanto essa chama, assim, né, estava muito acesa para eles. Ainda que muitos tenham essa ideia de que o mundo unido é uma utopia, naquele momento eles acreditaram um pouco mais, né? Que pode sim ser uma realidade, né? Quando cada um coloca literalmente a mão na massa. Foi esse tipo de experiência que a gente proporcionou, né? De colocar a mão na massa. Aí eu vou chamar aqui a Gil, que está do meu lado, para contar também um pouco como que foi a experiência, assim, para ela, que vivenciou também a primeira fase. Deixa eu só encontrar isso. Tá, foi. Oi, boa tarde. Eu não pensei que estava desligada. Não, tá ligado. Boa tarde. Eu, infelizmente, não pude participar da terceira fase, mas eu consegui ver. Inclusive, foi meio que cortado no meio também, mas isso é outra coisa. A gente chegou lá, né, de manhã, aí fomos direto para a gincana, os resultados do esporte, que, na verdade, eu nem sabia que existia. Foi eles descobriram também. Porque o dado do esporte é uma adaptação, né? É uma adaptação. Sim. Aí a gente queria, né, justamente que promovesse a união. E dava para ver que, assim, as duas tinha são de 2 lugares. Tinha a criança da Estiva, da Adolescente Estiva, e tinha os adolescentes desse projeto. E eles falaram mesmo, assim, que a responsável uma das responsáveis por dividir os grupos. E eles queriam ficar só entre eles, Estiva
contra os meninos do nada. Não, vamos misturar esse povo. Vamos misturar esse povo. Então, a gente misturou eles, fazia os times, tudo. Aí essa foi a manhã, né? Várias brincadeiras, e no final acabou que foi no futebol. Mas a gincana mesmo ficou empatada. Por muito pouco. Enfim, aí de tarde teve um momento ecológico que eu já não pude participar. Porque também o momento ecológico ele foi no meio de sol quente, né? Então, assim, aqueles meninos eles estavam com uma força de vontade muito grande para plena 1 hora, 1h30 estarem assim, no meio da estiva, literalmente, plantando mudas. Gente, sim, eu sabia o que ia acontecer, estava nos meus planos, então era parte, tipo, ai, consciência de ecologia, então, assim, ai, jogar lixo no lixo, plantas muito bom para o meio ambiente. Obviamente, a gente ficou bem nas páginas, estou apenas fazendo um resumo. E teve um momento de implantação, né? Aí depois muito lá foram embora, foi três, e as meninas ficaram para a segunda etapa da primeira fase ainda, que foi com os adultos. Sim, foi o mutirão de saúde. Exato. A gente dividiu em 2 dias, né? Sim, a primeira fase. E nesse primeiro dia foi voltado para os adolescentes. E teve esse momento, né? Ecológico e tudo, aí os meninos da parte tiveram que ir embora. Mas à noite teve um momento cultural com a própria comunidade, né? Ali um momento mais em comum, mais festivo também. E aí no domingo, no dia seguinte, teve um mutirão de saúde, que era algo mais voltado para a comunidade, né? Onde várias pessoas, assim, da obra foram até a comunidade. Então, a gente tinha pessoal da área da farmácia, pessoal da área da psicologia, pessoal da área de odontologia, fisioterapeuta também, psicólogos, para estar ali dando alguns direcionamentos, né, da área da saúde para a própria comunidade. E essa parte eu não vivenciei, mas eu queria chamar a Martinha para contar um pouquinho de como foi, porque ela esteve participando mais na área da farmácia, que é a área dela. Esse mutirão da saúde já era um projeto que alguns da obra já, né, tinham essa vontade de levar para Estiva, principalmente o pessoal da odontologia, né, que fez o caso da Dona Rosa, que estava mais à frente, né? E essa parte de odontologia foi mais voltada às crianças, então foi mostrado para as crianças, né, como fazer a escovação, a importância, cada um recebeu um kit, assim. Já na área de psicologia também teve palestra, né, com a Molina, e aí várias pessoas puderam participar, uma conversa bem aberta mesmo. E era legal porque cada área da saúde ia se implementando, né? Que eu lembro que a minha mãe falou assim, tinha uma pessoa na psicologia que disse que estava com dificuldade de tomar os remédios, e aí ela vai falar lá com a farmacêutica que ela vai explicar melhor, e aí a pessoa chegou, falou, no caso com os farmacêuticos, tinha eu e a Joana, né? A gente foi essa orientação em relação aos medicamentos, se a pessoa tinha alguma dúvida em relação ao horário. A gente também fez uma coleta, né, de medicamentos fora da validade para fazer esse descarte correto, né, ao cuidado do meio ambiente. E tinha o Augusto fazendo aferição de pressão e glicemia, né? E tudo se complementava, e foi tão interessante isso que realmente a gente via como a nossa profissão, né, de certa forma, a gente pode cuidar realmente das pessoas, né, e como essas pessoas estavam precisando daquilo.
E todo mundo saiu de lá com vontade de já voltar novamente, levar outros profissionais, para realmente dar continuidade, né? E, e foi uma graça mesmo, assim, a gente desse momento. E finalizou com a missa, né, esse dia, lá na capelinha do Vestina. Também teve um almoço, né, um almoço tá, todo mundo, né, se reuniu. Foi um clima de muita, assim, de muita família mesmo. Foi até uma coisa que eu falei da palavra de vida de Teresina, que se eu não tivesse ido para Estiva, eu não teria vivido o Genfest, a fase 2 do Genfest como eu vivi. Porque realmente cada fase, ela foi lhe moldando, né, lhe preparando para as fases seguintes. Isso, para Estiva. E aí é interessante isso que a Martinha disse, da primeira fase. E acredito que quem viveu a primeira fase em Magnífica teve esse mesmo sentimento, assim, de se sentir preparado para viver mais intensamente a segunda fase. E aí, para vocês, né, visualizarem melhor como foi, a gente preparou 2 vídeos, mostrando como foi um pouco cada fase, né, tanto na Estiva quanto Magnífica. Que a gente falando assim, né, é uma coisa, mas quando a gente visualiza, a gente percebe realmente o quão concreto foi. Então, solta aí para nós, Verônica. Hand in hand we chase the light, one in heart, one in mind, learning to go beyond all borders, we're growing stronger. All around the earth is suffering, and millions of people caught out in pain. We can hear the children's silent cry. Love will teach us how to brave the storm. We learn to heal the wounds. There's no time, we can't wait anymore. What we gonna do? What we gonna do? Start here and now. Pode nossas mãos, let's work together to care, together to care. Juntos para cuidar, juntos para cuidar. Sempre unidos sem parar, continuaremos a caminhar. Sem fronteiras entre nós, iremos longe. Lo senti il grido della terra, milioni di fratelli soffrono. Non possiamo restare fermi qui. Love will teach us how to brave the storm. We learn to heal the wounds. There's no time, we can't wait anymore. What we gonna do? What we gonna do? Start here and now. Pode nossas mãos, let's work together to care, together to care. Juntos para cuidar, juntos para cuidar. Continueremo acreditando no mundo unido. Continueremo ad offrire la nostra vita per i fratelli. Seguimos eligiendo el perdón. Continueremo a dire tu sei importante per me. Não está sozinho. Tu es important pour moi. You are not alone. No estás solo. Continueremo ad avere speranza. Continueremo a credere Che la pace è possibile. Together we can build a better world, a place where peace can grow. We'll make a space inside our hearts for all. Make a space, make a space. Let's make a space. No coração, let's work together to care, together to care. Juntos para cuidar, juntos para cuidar. Together
weekend. Juntos para cuidar. Fingi que tava gargalhando, lembrando das coisas. Mas, assim, deu para ver um pouquinho, né, de maneira mais concreta, como que foi vivenciado a primeira fase, tanto em Magnífica como aqui na Estiva. E aí, vou aproveitar que eu tinha dado na bicicleta, e agora a gente vai caminhar, né, para a segunda fase, onde, em mais número, né, se eu não me engano, acho que foram quase 50 jovens aqui do regional, né, Maranhão-Piauí, que participaram da segunda fase. E aí, para contar um pouco melhor, assim, da experiência, né, de como foi a segunda fase, que foi a fase que eu acho que a maioria de vocês, assim, enquanto comunidade, né, conseguiram acompanhar por meio das transmissões pelo YouTube e tudo. Mas eu vou convidar alguns que participaram. Vou chamar primeiro a Isadora. Ligue sua câmera e seu microfone, Isadora, e conte para nós como que foi a primeira fase para você, assim, o que você sentiu, o que que te chamou a atenção, o que que tinha de novo. Oi, gente, boa tarde. Tá dando pra escutar direitinho? Tá. É, também tava vendo tudo sobre a primeira fase, relembrando, e me pegou muito essa frase, acredito que seja a Martina que falou, que se eu não tivesse participado da primeira fase, se eu não tivesse entregado tudo, eu não viveria a segunda fase de verdade. Porque como muitas pessoas, principalmente aqui do Focolare de São Luís, eu tive muitas dificuldades em todas as fases, como o Marcos também citou, sobre a questão faculdade, emprego, estágio. E, sabe, eu sou uma adulta em adaptação ainda, então eu estava muito corrida, eu estava pensando, gente, eu vou desistir, eu não vou, mas Deus me fez estar lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou me entregar, vou vivenciar, vou viver tudo que tem para viver, tudo que o Focolares pode me proporcionar, porque eu tô no movimento desde muito nova, desde muito pequena, só que o Gen Fest foi literalmente um marco na minha vida para acordar em várias situações, para vivenciar certos movimentos, certas coisas, e foi muito importante. A segunda fase, ela veio para frisar justamente coisas que o movimento já prega, que o movimento já une, que o movimento já idealiza, a paz, a comunhão e todas essas interseções que nós buscamos. E a segunda fase foi isso, enfatizar tudo aquilo que a gente tem que levar como ideal. E vivenciar também a questão de... Porque foram mais ou menos 50 países, né? E vivenciar toda aquela troca, toda aquela união, todas as experiências contadas lá, a gente vê que é muito além, sabe? Eu participei, até junto com a Carol, de um meio que um workshop. A gente participou e ele frisava a questão da dança, do sentir, do viver e tudo mais, das emoções, das sensações, e isso me despertou muito. Além de ser uma coisa que foi muito importante para mim como amante da arte, como bailarina por muitos anos, foi uma coisa que fez eu enxergar que às vezes o eu também precisa ser cuidado, que o eu também precisa ser vigiado, e o quanto eu influencio as outras pessoas, enquanto eu, como Gen, posso dar o exemplo para essas pessoas. E foi muito isso. A segunda fase foi um momento de comunhão e partilha que deixou em nossos corações, além de frisar a primeira fase, frisar tudo que a gente viveu como comunidade, tudo aquilo que a gente percebeu que existem pessoas que precisam mais de nós, buscam mais de nós. Foi vivenciar toda essa questão e como jovem também conhecer outras pessoas, conhecer tudo que, cara,
a gente tem uma visão muito fechada de tipo, eu vou pra palavra de vida todo mês, então a minha comunidade é essa, a minha luta diária é essa, o meu ser gen é esse. Mas a gente percebeu que vai muito além disso, vai muito além de tudo aquilo que a gente já vivenciou. E desculpa se eu tô falando muito, tá, gente? Mas o Genfest, eu vivo falando isso, falo isso para as meninas, falo isso. Foi um marco alto na minha vida, foi o ponto de partida para ter a mudança. A gente sabe quando Jesus incomoda a gente em alguma situação, a gente vê que é necessário sair da zona de conforto, é necessário buscar mais, é necessário lutar por aqueles que precisam. E foi basicamente isso. A fase 2 foi muito boa de ser vivida, muito boa de ser presenciada. E é isso, gente, tudo que eu tinha para falar. Isso que tu disse. Assim, acho que todos assim que vivenciaram a segunda fase sentiram um pouco disso, sabe? Sentiram um pouco desse Jesus em meio, assim, porque também não deixa de ser, sabe, esse Jesus em meio. Nós éramos quase 5.000 jovens, assim, 5.000 pessoas de diferentes países. Então, imagina o quanto de Jesus em meio tinha por lá, né? E Sim. aí, para contar um pouco da experiência que viveu no Gen Festival, vou convidar aqui a Martinha de novo para contar um pouco da experiência dela, dizer o que ela vivenciou ali, né? O que ela viu de novo e o que foi o Gen Fest, assim, do que o Gen Fest impactou a vida dela. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Segunda fase realmente foi um celebrar, né? A gente sentir que todos, né, todo mundo, literalmente, né, pessoas de vários lugares, de diversos, enfim, de todo jeito, estávamos, né, unidos para celebrar esse grande efeito, né, que foi o projeto do Genfest e que todos realmente estavam ali para cuidar uns dos outros. E o que eu vi de novo, digamos assim, era esse cuidado realmente, assim, não só da parte que estava organizando, mas de todo mundo, né? De se ajudar mesmo aí para o almoço juntos e todos os detalhes, assim, né? Todo mundo recebeu garfo e faca descartável não, reutilizável, e os almoços, né, em embalagem descartável. Então, foi realmente pensado para cuidar de tudo, né? Cuidar daquele ambiente, das pessoas. E, e, e claro, né, assim, puxando um pouquinho a sardinha do católico, mas estar em Aparecida também foi uma graça muito grande, né? Porque aquele local, ele realmente transmite uma energia muito boa, né? E tanto é que pessoas de outras religiões, né, acabaram também sentindo esse local acolhedor, né? Que é o local da casa da mãe, né? Então todo mundo realmente se sentiu bem acolhido. E, enfim, da programação, não tem nem o que dizer. Acho que todo mundo que conseguiu assistir a transmissão realmente ficou tocado por diversas experiências desses jovens. Para mim também, né, de modo particular, ficou esse sentir o amor de Deus, né, nos pequenos detalhes, que a gente às vezes estava assim, que vencia o cansaço, que vencia qualquer dor que pudesse haver. A gente realmente não sentia por estar vivenciando aquilo, né? Que foi até uma experiência, assim, na volta para mim e para outra gente, né? E tiveram várias turbulências, que, que realmente a gente sentia ali pontualmente, assim,
uma carona que do nada surgiu e conseguiu levar a gente pro local. Uma moça que parou a gente no meio da correria e deu a informação correta para não perder o voo. E foi isso, e levar isso, né, os outros dias, né? Ou seja, a segunda fase, ela ainda continuou com a gente, né? Ainda vai assim pro resto da vida. Porque só de lembrar, a gente já se reconecta, já recomeça ali. E, e foi isso, foi realmente um evento lindo, muito bem feito. Expressou bastante assim, a cultura do Brasil, a música, as danças, não só do Brasil, como da América Latina, né? Então tinha representação de, de danças típicas de toda a América Latina. Enfim, foi isso. Obrigada, Martinha. E realmente, isso que você disse sobre terem muitas religiões ali, especialmente em Aparecida, né? E teve uma foto que circulou bastante, e eu acho bem importante trazer aqui, né? A foto era de uma moça que era da religião islâmica. E assim que a gente se dirigia ali para a arena em si, né? Tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com uma cúpulazinha de vidro, né? E aí, essa moça da religião islâmica ficou super encantada com a imagem e estava tirando uma foto de Nossa Senhora Aparecida, né? E quem viu essa fotografia entendeu que a essência do Genfest era muito aquilo, né? Independentemente da religião, independentemente do idioma, estávamos todos ali com esse mesmo propósito, né? Com esse mesmo amor, nutrindo essa mesma chama do mundo unido. E ainda que com línguas diferentes, de alguma maneira, que às vezes a gente nem sabe explicar como, a gente falava a mesma língua, né? E para finalizar, assim, com outra experiência, eu chamo a Mariana para contar um pouco como foi a experiência dela no Genfest, o que ficou mais forte para ela, e o que foi essa segunda fase do Genfest para ela. Oi, gente, boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo em paz? Estão todos bem? Que bom vê-los. Que bom ter essa oportunidade para a gente se encontrar. Assim, eu acho que a gente sempre ajornar, né, sobre um encontro como esse, sobre um evento como foi o Genfest, é sempre um momento muito feliz, tanto porque a gente tem essa oportunidade de compartilhar com as outras pessoas o que foi que a gente viveu, como a gente também resgata alguns sentimentos que a gente nem percebeu ali na hora por várias outras circunstâncias, né? Mas é como a gente está sempre reforçando. É um evento que é divisor de águas. Então, existimos nós antes do Genfest, existimos nós depois do Genfest. E sempre que a gente retoma, sempre que a gente relembra, a gente se conecta com uma coisa diferente, com um sentimento, enfim. E eu acho que o ponto em comum entre todas as nossas experiências é que nós vivemos um inquestionável estado de graça. Nós estivemos em estado de graça durante, eu acho que todas as fases, e ali na segunda fase a gente experimentava isso com uma força realmente sobrenatural, né? Então a gente sentia esse amor de Deus, a gente sentia essa presença quase física de Jesus em meio ali conosco, né? Como a Isadora falou, eu sou GEM há muito tempo, participo do movimento há muito tempo também. E para além do modo de viver que nos é ensinado, para além do carisma que nos é ensinado, que a gente recebe desde sempre, existe também algumas pequenas frases e alguns impulsionadores que nos levam e nos relembram como viver essa vida que Kiara nos dá, né? Esse presente que Kiara nos dá. E aí a gente escuta que todos sejam um, o mundo unido é o nosso objetivo, o mundo unido é a nossa meta. E aí a gente fica pensando, isso é grande, né? Todo mundo é muita gente, o mundo inteiro é muito grande.
como será que a gente faz isso? Será que isso é realmente possível? E aí a gente vai meio que vivendo ali no automático, cada um faz um pouco ali a sua parte, e a gente vai dando os nossos passinhos de formiga, né? E aí, nessa caminhada de passinhos de formiga, eis que eu, na minha pequenez, diante dessa graça maravilhosa, me deparo com o Genfest. Especificamente com um dos momentos que nós tivemos lá, que foi a celebração ecumênica, a celebração interreligiosa ecumênica. Então, onde tinham representantes de todas as religiões que hoje fazem parte, né, do movimento dos populares, para além da religião católica. Então, nós tínhamos um padre, nós tínhamos um rabino, nós tínhamos uma pessoa hindu, uma pessoa budista, uma pessoa da Umbanda. Existiam alguns outros representantes que, infelizmente, não dá para a gente lembrar de tudo, né? A memória nos falta, o coração guarda, mas a memória nos falta. E aí, eu cheguei nesse lugar. E aí, como a Carolina falava, diferentes idiomas, a gente recebendo ali a tradução simultânea, e cada um contando um pouco sobre o que era esse amar tão radicalmente a ponto de dar este passo, de superar essa diferença, de superar esse obstáculo e se juntar de fato por esse mundo unido, por esse amar a todos, independente de qualquer motivo, assim, né? Então, me vinha forte isso demais. É possível, já está acontecendo, nós já vivemos isso. Esses impulsionadores que eu falava, de amar a todos, que todos sejam um, nosso objetivo é o mundo unido, não são só frases de efeito, não são só frases que a gente ouve e repete porque aprendeu a repetir. Não, a gente acredita nisso. E às vezes relembrar daquilo que nós acreditamos é importante. A gente precisa alimentar de vez em quando essa chama, né? E eu acho que, como a Marta falava, esse momento de celebrar, ele foi muito importante para a gente nessa perspectiva, né? De nos instigar, de nos motivar, de nos incomodar e nos recarregar, né? Realmente nos encher dessa vontade de trazer para as nossas comunidades um novo olhar, uma nova perspectiva, voltar realmente cheios de graça e de energia para continuar essa jornada, né? Para continuar a dar esses passinhos de formiga e viver, né, esse mundo unido que já é uma realidade e que vai se expandir, né, de acordo com a nossa doação, com a nossa dedicação e a nossa entrega, vai se expandir cada vez mais. Então, para mim, essa era a sensação, né, da graça, realmente, de experimentar esse amor, essa misericórdia sobrenatural de Deus que nos encontrava ali, né, a todos, amava todos os seus filhos, encontrava todos os seus filhos e nos fazia verdadeiramente irmãos. Tudo bem, gente? Muito obrigada. E aí deu para ver que cada um de nós vivenciou de uma maneira muito particular o Genfest, né? E claro que a gente não tem tempo assim para ouvir cada um. Mas a Verônica vai colocar um videozinho aqui pra gente, onde cada um expressa assim em uma palavrinha o que foi e como vivenciou o Genfest. Hand in hand we chase the light. One in heart, one in mind. Learning to go beyond all borders. We're growing.
palavra que define o GenFest para mim é propósito. GenFest foi um momento de diálogo e celebração. O GenFest foi união. Para mim foi compartilhamento, em vários sentidos. O GenFest abriu um caminhão de ideias e oportunidades. Foi uma experiência transformadora na minha vida e eu nunca vou esquecer. GenFest para mim foi renovação. Esperança para um mundo melhor. O GenFest para mim foi uma experiência incrível e transformadora. Para mim, o GenFest foi uma experiência incrível. O GenFest para mim foi ressignificado. Uma grande experiência planetária de que o mundo unido é possível. Foi essa convivência fraternal, essa possibilidade, essa crença real que a fraternidade é possível. Para mim, em uma palavra, o GenFest trouxe esse sentimento de ser família. No GenFest vivi dias felizes e incríveis. Foi uma das melhores experiências que já vivi. Conexão. Recebi que tanto quanto eu doei, eu também recebi. Foi um momento de unidade e partilha. Não buscar a perfeição, mas sim fazer a vontade de Deus. Conexão e aprendizado. Foi uma experiência maravilhosa e enriquecedora e trouxe muitos ensinamentos para mim. Dentre eles, destes ensinamentos, eu aprendi que a unidade é sim possível, é sim real e que através de nossos atos a gente pode sim minimizar os problemas sociais da nossa sociedade atual. Juntos para cuidar. Uma grande rede de esperança. O GenFest para mim foi tocar no amor de Deus. Unidade e felicidade em cada momento. Eu resumo numa palavra: esperança. O GenFest foi incrível. Sempre unidos sem parar, continuaremos a caminhar, sem fronteiras entre nós, iremos longe. Senti il grido della terra, milioni di fratelli soffrono, non possiamo restare fermi qui. Love will teach us how to brave the storm. We learn to heal the wounds. There's no time, we can't wait anymore. What we gonna do? What we gonna do? Start here and now. Com as nossas mãos, let's work together to care, together to care. Juntos para cuidar, juntos para cuidar. Together we can build a better world, a place where peace can grow. We'll make a space inside our hearts for all. Make a space, make a space. Let's make a space. No coração, let's work together to care, together to care. Juntos para cuidar, juntos para cuidar. Together to care. Juntos para cuidar. E agora, para falar da terceira fase, porque GenFest é a primeira, segunda e terceira fase, vou chamar a Bia para falar um pouco das comunidades Mundo Unido. Não vou me atrever a falar esse nome em inglês. Deixa para a Bia o que eu vou te falar em inglês. Mas para contar um pouquinho para a gente o que são essas comunidades Mundo Unido que deram um pontapé na terceira fase do GenFest. Oi, gente, boa tarde. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui para dizer um pouquinho. Acho que a gente queria ficar realmente podendo ter bastante tempo para poder dizer para cada um de vocês o que nós vivenciamos, né? Mas realmente a gente vai tentar assim ser o máximo possível breve, né? Extrair o essencial de cada uma dessas fases, porque foi muita coisa vivida, muita coisa que a gente gostaria de comunicar, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a terceira fase
ela nos impulsiona a fazer é nos perguntar como é que a gente continua o GenFest, né? Porque o GenFest, ele não é para ser só um evento, né? Então, não é só para a gente ter a fase do celebrar, não é só para a gente ter a fase de ir às comunidades, mas é para a gente conseguir, enquanto comunidade, entender como esse GenFest continua, né? E eu acho que essa terceira fase foi justamente nesse sentido, com esse objetivo. Tanto que nós perpassamos pelo percurso, né, de agir, celebrar, e nós chegamos no conectar e no compartilhar, que foi a palavra que impulsionou a terceira fase, né? O conectar. E esse conectar na terceira fase foi justamente essa oportunidade de criar, né? Porque lá no GenFest de 2018 foi pensado nos caminhos, né? Os pathways. E aqui a gente concretizou no Brasil, né, oficialmente as comunidades Mundo Unido, né? Que são essas comunidades que têm esse objetivo de compartilhar experiências, conectar pessoas, né, de diversos lugares, mas também localmente, né, para criar esse espaço de diálogo contínuo, né? E é um espaço onde a gente pode não apenas trocar ideias acerca do que a gente pode desenvolver na nossa região, mas também compartilhar aquilo que já está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, é um espaço que foi criado, que já se iniciou nessa terceira fase lá no GenFest, como forma de discutir aquilo que a gente já vem fazendo pelo mundo, né? E aí, o interessante foi que dentro dessa terceira fase, nós podemos nos dividir de acordo com as nossas habilidades e competências e com aquilo que a gente sentia mais afinidade. Foram ao todo 6 comunidades Mundo Unido, né? E essas comunidades Mundo Unido eram, primeiro, né, economia e trabalho, depois diálogo e intercultura, a paz e direitos humanos. Aí tinha uma comunidade também que falava sobre ecologia, esporte e saúde, uma que falava sobre a arte, né? Outra que falava sobre educação e as pesquisas, depois uma que falava sobre política, né, e o ativismo social, né? E ainda uma última que falava sobre a comunicação social e a mídia, as mídias, né? Então, eram 8 comunidades que foram lançadas naquele momento ali, onde nós podemos, cada um tinha essa oportunidade de se inscrever e se conectar com outras pessoas que também sentiam que as habilidades e competências poderiam serem somadas naquela comunidade e, inclusive, aprofundar em cada uma dessas, né? Como que eu, enquanto construtora do Mundo Unido, né, posso realizar dentro da minha habilidade e competência essa construção do Mundo Unido, né? E vendo também essas realidades globais. O interessante particularmente, eu participei mais da economia e trabalho, né? Então, eu tive a oportunidade de estar numa dessas comunidades e foi interessante porque cada comunidade ficou independentemente, assim, para pensar o percurso que ia fazer para chegar ao nosso fim, né? Que era criar essa consciência de que nós podemos juntos, né, colaborar com o Mundo Unido dentro das nossas habilidades. Mas aí uma coisa, né, que eu acho que fica bastante forte assim para a gente dessa terceira fase e agora? O que que nós, enquanto regional, Maranhão e Piauí, vamos fazer? Né? O que que nós iremos fazer nesse GenFest que continua? Porque a gente não pode deixar isso tudo que a gente viveu morrer, né? Claro que dentro dessas comunidades Mundo Unido, foi criada uma plataforma, tá? Que cada um de nós, jovens, adultos, né? Aqueles que quiserem, podem acessar e se conectar. É um web app, né? Onde a gente pode se conectar com aqueles que já estão inclusos nessa comunidade lá, que se incluíram no momento da terceira fase do GenFest, né? Para criar essa rede global. Mas aí, a pergunta que fica no ar, né, para nós do Maranhão e Piauí, é como é que a gente pode concretizar no nosso regional isso aqui, né? Digamos assim, essa vivência dessas comunidades. Então, na realidade, vocês vão ver que, né, depois
Margaret vai encerrar aqui, né? A gente tem um vídeo da Margaret. Mas, basicamente, assim, para provocar e nos incomodar, cada um de nós, assim, o que a gente pode fazer agora para não fazer morrer isso aqui, né? Para não deixar só lá a experiência que a gente viveu no GenFest. A gente vai dar continuidade a essas comunidades aqui no nosso regional? Como que a gente poderia aprofundar 1, 2 ou 3 comunidades? Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, inclusive para a gente marcar outras oportunidades de dialogar sobre isso, né? Para que a gente consiga vivenciar nos nossos bairros, nas nossas ruas, nas nossas cidades, essa realidade do mundo unido, né? Então, assim, depois, quem tiver curiosidade, eu vou passar o link aqui no chat, né? Dessas comunidades, Mundo Unido, né? Que vocês já podem se inscrever, assim, no Web App, tá? Que está disponível. Basta criar um login, uma senha. Quem tiver com dificuldade, estou à disposição também para ajudar, né, a se inserir. Mas independente de estar inscrito nessa comunidade que é global e que participam várias pessoas, nós precisamos agora refletir como regional. E agora, o que nós iremos fazer? Isso aí, Bia, obrigado, viu? Não sei se vocês perceberam, mas essas comunidades, as communities, como a gente vai escutar a Margaret falando, elas perpassam os nossos 7 aspectos, né? Então, são comunidades que nós podemos também nas nossas comunidades locais nos organizar e viver também dessa maneira, né? Existe a possibilidade da gente ter algo ligado à questão da economia e trabalho aqui na nossa comunidade. Como é que nós podemos nos juntar com pessoas que pensam, né, que tenham essa afinidade para construir algo? E com relação à educação para a paz, com relação à paz, tem um projeto do Dado da Paz no Barão de Gurgueia. Então, como é que a comunidade de Teresina pode se juntar para viver isso aqui, para fazer crescer? E como é que nós podemos, em outras comunidades, também desenvolver esse trabalho? Então, acho que passando pelos nossos 7 aspectos, que foram um modo novo, vocês vão ver que a Margaret fala, ela diz que Chiara apresentava muitas células, né? Células de unidade, células que poderiam transformar esse tecido social. E ela diz, hoje, se Chiara estivesse conosco, talvez ela chamasse isso de communities, né? De comunidades, que são essas comunidades Mundo Unido, que são essas células que vão transformando a sociedade, às vezes sem fazer barulho, né? Mas construindo algo diferente. Então, é isso aqui, com relação a esse ponto. E depois, só para depois não ter que voltar, né? O GenFest, acho que a Isadora trouxe muito bem. O GenFest é um compromisso que cada um de nós pode assumir. Não só os que participaram dos eventos, fase 1, 2, 3 ou de todas, né? Mas de quem acompanhou, de quem trabalhou, de quem viveu, de quem está nas nossas comunidades, de quem é o movimento dos focolares, de quem vive o carisma da unidade. Porque o GenFest é um chamado a todos nós a mudarmos o nosso modo de ver, nosso modo de pensar, o nosso modo de agir como comunidade, como pessoas, como membros, filhos de Chiara, filhos desse carisma que Deus nos deu, né? Então, acho que é isso aqui, é um chamado pessoal, mas também coletivos, para a gente caminhar juntos e construir algo novo. Ok? Acho que agora é com a Margaret. Obrigado. Tutta l'esperienza del GenFest, dalla fase 1 fino a fase 3, è la testimonianza tangibile che voi giovani credete, anzi state già lavorando per costruire un mondo unito. Questi sono stati per tutti noi giorni di grazie straordinarie. Abbiamo messo in pratica la cura in vari modi. Nella fase 1, attraverso il servizio ai poveri, agli emarginati, a chi più soffre, e lo abbiamo fatto vivendo la reciprocità,
quella comunione tipica del carisma del movimento dei focolari. Nella fase 2, nella condivisione di vita, esperienze, ricchezze culturali. E poi, nella fase 3, abbiamo sperimentato la straordinaria generatività delle communities, che sono anche uno spazio intergenerazionale di formazione e progetti. Qualcuno mi ha raccontato della creatività che ogni community ha sviluppato e degli interessanti workshop a cui ci avete appena raccontato. Dal GenFest mi porto a casa la mia community, ha detto uno di voi. È qualcosa di concreto che continua, una possibilità per vivere l'esperienza del GenFest nel quotidiano. Vi siete sentiti protagonisti nella costruzione di queste community e volete continuare a generare idee e progetti. Mi ha dato gioia sapere che qualcuno di voi ha detto di aver riscoperto il senso della sua professione e che ora vuole viverla all'insegno del mondo unito. Abbiamo questi giorni camminato insieme con uno stile che Papa Francesco definirebbe sinodale, e non solo tra voi giovani, ma anche con gli adulti, con persone di altri movimenti e comunità, con persone di diverse chiese e religioni e persone che non si riconoscono in un credo religioso. Questa rete ha arricchito moltissimo il GenFest. È stata molto bella anche la presenza fra noi di alcuni vescovi che hanno vissuto il GenFest in mezzo a noi. Ora il GenFest non finisce, ma continua proprio nelle United World Communities, dove resteremo connessi sia globalmente che localmente. Sono sicura che quando arriverete nei vostri paesi e nelle vostre città capirete in cosa vorrete impegnarvi, in base ai vostri interessi e ai vostri studi o le vostre professioni, in economia, in dialogo interculturale, nella pace, nella salute, nella politica, eccetera. In questi giorni avete fatto l'esperienza di vivere community in unity, in unità, una realtà che continuerà. Sarà questa la vostra palestra a cui imparerete e vi allenerete a vivere la fraternità. Quando io avevo la vostra età mi ha colpito moltissimo un invito che Chiara ha fatto a tutti noi. E lei diceva così: se saremo uno, molti saranno uno e il mondo potrà un giorno vivere l'unità. E allora costituire dappertutto cellule di unità. Forse Chiara, se fosse viva oggi, avrebbe forse chiamato queste cellule di unità United World Communities. Lei ci invitava a concentrare in questo tutti i nostri sforzi. Per questo vorrei chiedervi ora una cosa importante. Per favore, non perdete questa occasione unica che abbiamo vissuto qua. Dio ha bussato al cuore di ciascuno di noi e adesso chiama tutti ad essere protagonisti e portatori di unità nei diversi ambiti in cui vi siete impegnati. Ieri qualcuno mi ha fermato mentre stavo uscendo e mi ha detto: devo dirti una cosa, una di voi che sta qui in sala, e mi ha detto: devo dirti una cosa importante, per favore, voglio dirti una cosa importante. Ha detto che era la prima volta che partecipava ad un GenFest
è che lei non conosceva il movimento dei focolari, ma ha detto io voglio dire a te, dovete fare di più, perché questo movimento non è conosciuto tanto, bisogna fare di più, ma non come avete fatto finora. Dovete fare di più perché questo movimento, questa idea della fraternità deve essere conosciuta da molti più giovani. Allora io ho chiesto a lei se lei ci poteva aiutare e lei si è impegnata, ma adesso spero che tutti noi ci impegniamo a fare questo. Certo, come avete anche sentito prima, non sarà tutto facile e non possiamo davvero illuderci che le difficoltà non arrivano, ma in questo Gemfest voi stessi avete annunciato un Dio diverso, abbandonato sulla croce. Voi avete detto, abbandonato sulla croce tutto divino e tutto umano, che fa domande senza risposte. È per questo che un Dio vicino a tutti noi sarà abbracciando ogni dolore nostro e degli altri che troveremo la forza di continuare in questo cammino. Allora andiamo avanti insieme con una nuova speranza, convinti più che mai che ormai una strada è stata tracciata. E come un scrittore cinese, Yu Tangling, dice una cosa molto bella. Dice così, la speranza è come una strada nei campi. Non c'è stata mai una strada, ma quando molte persone vi camminano, la strada prende forma. Io penso che questa strada in questo Gemfest ha preso forma. Allora camminiamo e ci sarà questa strada di fronte a noi. Allora io saluto tutti, auguro buona continuazione a chi farà il post Gemfest e buon viaggio a chi torna a casa. Ciao a tutti. Foi muito lindo o que Margaret disse pra gente, né? E é exatamente como ela menciona, não perder a oportunidade que esse Genfest trouxe para nós, né? De fato, não deixar escapar todo esse ambiente, todas essas experiências que nós vivemos, não só lá em Aparecida, né? Mas que nós, assim, enquanto regional, tivemos a graça, né? Eu diria, a graça de viver dentro do nosso regional, né? Pela primeira fase. E já passou um pouquinho de 5h30, que era o horário que a gente tinha planejado finalizar, mas a gente não queria terminar sem antes dar a vocês, né, a oportunidade de perguntarem, assim, né, a nós que vivenciamos o Genfest, se tem algo que chamou a atenção e que você quer perguntar, ou se tem algo na transmissão do Genfest, né, que você assistiu e tem algo em específico a perguntar a nós, ou algum comentário, né, enfim, sobre uma das fases do Genfest. O microfone está aberto e o chat também. E aí a gente só pede uma coisa: pela avançar da hora, a gente só vai conseguir ouvir 3 pessoas. Então, quem quiser falar pelo microfone, a gente pede que levante a mãozinha pelo aplicativo. Quem não sabe levantar a mãozinha, aí embaixo, seja pelo celular ou pelo notebook, tem um rostinho, uma carinha feliz. Aí basta você clicar nessa carinha feliz e vai ter lá uma mãozinha levantada. E você clica na mãozinha. Se você quiser fazer um comentário ou uma pergunta pelo chat, é só você ir pelo chat do aplicativo, né, que é o balãozinho de fala, e fazer a sua pergunta ou seu comentário. Aí eu vou pedir a ajuda da Verônica para ficar atento, se alguém levantar a mão aí, eu não vejo. Mas o microfone está aberto a vocês para algum comentário, alguma pergunta. Já fez o comentário dele. Aproveite que um momento como esse, acho que nós teremos depois. O Felipe me falando aqui, mas era para
Olha, gente, que linda essa riqueza. Não vamos perder essa pérola, né? E que a gente não esqueça que de um lado a bandeira é o mundo unido, mas que do outro é Jesus abandonado. Então a gente não pode deixar de levar Jesus para o mundo, né? Que eu acho que é a chave mesmo. Então, de fazer conhecer, fazer os jovens a conhecerem Jesus, né? É isso. Obrigada, Letícia. Obrigada, Foi um prazer, Letícia. meu bebê. E você também. Beijo. Não sei se deu para entender, por conta da legenda, que às vezes ficava meio oculta, né? Sim. Mas a Margaret nos faz um convite, né? A não ter medo de lançar, de viver, né? Mas também de anunciar. Ela contou a experiência de uma jovem, uma pessoa que chegou para ela, que estava participando pela primeira vez, e disse: Mas isso aqui é muito grande, né? É um ideal muito grande. Vocês não são conhecidos, vocês precisam, né, se fazer conhecidos. E ela disse: Se você me ajuda, né? A Margaret pediu: Você me ajuda, nos ajuda a fazer isso, né? E fez esse convite a todos nós, né? A não termos medo de anunciar, de utilizar também das mídias sociais para dizer quem somos, para falar de movimento dos focolares, mas, sobretudo, para dar Deus às pessoas através também das mídias sociais, né? Das nossas mídias. Mazinha. Só para dizer assim, a Cici, a Kênia, o Carlos e a Assunta estão participando, né? Não sei se foi só hoje, ou se ainda tem até amanhã, de um seminário Doutrina Social da Igreja aqui da Arquidiocese. E aí hoje elas postaram, né, junto de um padre bem jovenzinho, de Turilândia, que é aqui acho que é Baixada Maranhense, se não me engano. E aí ele conheceu, ele que está sendo, vamos dizer assim, o pregador, né? Porque aqui se diz assim, e ele que quis conhecer o movimento, parece que pelas redes sociais, e já pediu para elas irem lá para falar do movimento dos focolares para os jovens de lá. Ele parece-me que é referência, vamos dizer assim, da juventude, para os jovens, e ele já pediu isso daqui, né? E aí eu estava pensando assim, né? Eu digo, olha como que Jesus pede, porque quando as meninas foram falar do Genfest para o bispo, foram justamente as duas, Kênia e Cici. E aí ele disse, mas cadê os jovens, né? Quer dizer, como se dissesse assim, vocês estão falando de juventude e vocês são adultas, né? E eu acho assim que a gente não vai poder perder tempo ou parar nisso aqui em achar que temos poucos jovens, mas acho que é se misturar com eles, né? E estar junto, porque às vezes a gente diz, não temos muito, nós não temos muitos, mas eu acho que com os jovens que nós temos, a gente precisa levar esse ideal para frente. É isso. Depois, uma coisa interessante, né, Bazinha? É esse assumir que nós não tínhamos, né, ali no momento, né? Quando o bispo Exatamente. perguntou, é assumir, se dar conta e pensar o que que eu posso fazer, né? Eu acho que foi isso que vocês fizeram também em São Luís e em outros locais, né? É, quando perguntam onde estão os jovens, não é só dizer nós não temos, mas é nós não temos e o que podemos fazer, né? Eu acho que esse é o caminho, né? O que eu posso fazer para dar a vida para que aconteça, para que eles estejam. E hoje a gente viu, eu fiquei muito feliz, e não sei se foi com a Ana Maria que a gente comentou, né? Olha, daquele momento em que dissemos não temos, para hoje os jovens ali contando para o bispo como que foi o Genfest, né? Então, é muito especial isso também. E Obrigado. a gente fez questão naquele momento de pegar justamente os jovens que nós tínhamos ali, para que fossem eles fazer a acolhida do bispo, botamos assim para sentar na mesa com o bispo, os jovens, né? Porque era justamente para eles sentir. Temos poucos, sim, mas queremos estar junto e levar esse ideal para frente.
A Sandra colocou aqui um comentário pelo chat, e é realmente isso, Sandra. É construir um mundo unido com os tijolinhos de amor, né? Como a gente aprende quando é Gen 4. Então, realmente, esses tijolinhos de amor. E como Margaret falou no vídeo, né? Então, e não esquecer desse Jesus abandonado, né? Que é também uma chave muito importante nesse nosso caminhar. Acredito que o pessoal do microfone já fez a sua vez, né? E o do chat também. Então, a gente agradece muito a oportunidade de falar, né? De contar as nossas experiências do GenFest. Muito obrigada pela escuta, pela comunhão também, pelo Jesus e meio, que mesmo online se fez presente, né? E que a gente não deixe essa chama do GenFest apagar, nem nos jovens que vivenciaram, né? Então, comunidades continuem cultivando essa chama nos jovens, para que a gente consiga captar cada vez mais, né? Construir cada vez mais pontes com outras juventudes, né? E outros tipos de juventudes. Então, a gente só tem a agradecer pela presença de vocês e pela unidade. Vera? Eu queria só agradecer esse espaço que a gente teve, né, com Jesus no meio, onde a gente começou a fazer também essa comunhão. Eu já, assim, eu acho, não sei quem foi que falou, né? Essa é a oportunidade, mas a gente vai ter também outras oportunidades ainda de falar, né, sobre esse pós-Genfest, que são pedir mesmo o Espírito Santo para que ele nos inspire para entender como é que podemos também, né, manter essa chama acesa, através dessas communities, talvez chegar em outros espaços que a gente ainda não conseguiu alcançar. Mas aí eu já até aproveito aqui a oportunidade para, eu já vou anunciar aqui, né, para todo mundo agendar aí o ajornamento desse ano, que vai ser no final de semana 16 e 17 de novembro, porque ali eu acho que a gente já vai ter feito uma caminhada, talvez ainda tímida, né, nesse pós-Genfest, mas já pode ser uma oportunidade também de a gente compartilhar, né, colocar em comum essas experiências pós-Genfest que a gente está vivendo, né? Quando a gente, ano passado, começou a anunciar o que seria o GenFest, a gente destacou bem, né? Que seria uma oportunidade para revitalizar nossas comunidades. Eu acho que agora a gente continuar pedindo o Espírito Santo para a gente revitalizar, né? As nossas comunidades, né? Com esse Deus, né? Que a gente um dia encontrou, transformou a nossa vida e que pode ser também de luz também para outras pessoas, né? Que talvez ainda estejam buscando ou não ele, mas que a gente possa pelo menos dizer, ele existe, né? Assim como a gente descobriu esse amor imenso dele na nossa vida. Mas pronto, então já anunciei, repito, 16 e 17 de novembro, já agendem aí, importante, que aí a gente já vai se organizando também para... Eu mexi aqui na mão e não consegui baixar, mas não é para falar nada não, foi um engano aqui. Tá bom. Ah, tá. Outro anúncio, dia 15, em Coelho Neto, 15 de setembro, terá um momento especial também. A gente fala pós-Genfest, mas é um encontro com jovens. Uma manhã em Coelho Neto, no dia 15, domingo. Então, estão todos convidados também, quem morar por perto. E dia 14, em Parnaíba também. Provavelmente estaremos por lá para ver. Ainda vamos entender a programação, mas queremos também dar esse passo. A Lieta não está mais aqui. E no próximo final de semana, Verônica, eu e mais alguma gente estaremos em Aldeias Altas para fazer também um momento com a comunidade no sábado e no domingo, um momento com Gen 4, Gen 3, Gen 2, passagem de Gen 4 para Gen 3, de Gen 3 para Gen 2 e assim uma grande festa vivendo junto com essas novas gerações. Certo? Não sei se tem mais alguma coisa, mas se tiver, a gente vai colocando aí pelos grupos. Obrigado, gente, Tchau, pela gente. participação, a presença de vocês. Obrigada, gente. Bom descanso.